minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje 2 de dezembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Handball, Brasil bateu a Suécia por 31-27 e anotou a terceira vitória consecutiva no Mundial Feminino. A partida foi disputada em Stuttgart, na Alemanha. Com o resultado, a seleção feminina fechou a fase inicial com 100% de aproveitamento. O Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, Angola e Noruega na próxima fase em Dortmund. NBA, na madrugada de hoje, o Los Angeles Lakers recebeu o Phoenix Suns na Crypto Arena em Los Angeles. O time visitante venceu por 125-108. Apesar do resultado, Luka Doncic foi o grande destaque da partida com 38 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. Além dele, Austin Reeves anotou 16 pontos, pegou 4 rebotes e deu 3 assistências. LeBron James atuou por 31 minutos, mas anotou apenas 10 pontos e distribuiu 3 assistências. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Gabriel Dudziak. O Palmeiras perdeu 4 jogadores para o confronto contra o Atlético Mineiro amanhã em Belo Horizonte pelo Brasileirão. Além dos atletas que já estavam lesionados, a equipe não poderá contar com Felipe Anderson, Giai, Moreno e Facundo Torres. O duelo pode decidir o Campeonato Brasileiro, uma vez que para continuar tendo chances de título, o Alviverde precisa vencer e torcer para que o Flamengo no máximo empate contra o Ceará. Também na quarta, o Santos, sem Tiquinho Soares, encara o já rebaixado Juventude fora de casa, enquanto o São Paulo pega o Internacional na Vila Belmiro. E o Corinthians duela com o Fortaleza na Arena Castelão. Futebol feminino, Brasil e Portugal se enfrentam hoje às 4h45 em amistoso internacional. O jogo será no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal. Essa será a última partida da seleção em 2025. Neste ano, o time de Arthur Elias disputou 14 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Nosso contato agora é com o estádio Moisés Lucarelli, onde está Antônio Lupe, trazendo o destaque da Macaca. Oi, bom dia, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes. Estamos aqui no Moisés Lucarelli, por enquanto, sem nenhuma oficialização a respeito de Elvis, o camisa 10 que negocia e já tem um pré-contrato acertado com a Ponte, divulgou nas redes sociais uma mensagem misteriosa, dando indicativos de que deve permanecer no Majestoso para a temporada do ano que vem. Daqui a pouco a gente atualiza também outras informações do mercado em relação à Ponte Preta, Júlio. Um dos momentos mais esperados pelos fãs de tênis vai se tornar realidade. Na próxima segunda-feira, 8 de dezembro, João Fonseca enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, pela primeira vez. O duelo será parte do Miami Invitational, evento de exibição nos Estados Unidos, que também terá o confronto entre Amanda Anisimova e Jéssica Pegula, atletas do top 10 do ranking do WTA. E daqui a pouco informações do Guarani, chegando inclusive a 5 reforços para a próxima temporada. A gente vai atualizar tudo que envolve o Bugre nessa próxima temporada 2026, movimentações no mercado e também atualizações sobre a política do clube, já visando o dia 14, o dia do pleito para o Conselho de Administração Fiscal e Deliberativo. E agora o destaque de Carlão de Freitas aqui no CBN Esportes, terça-feira de futebol, hein, Carlão de Freitas? Bom dia pra você. Bom dia, Júlio Nascimento, realmente uma terça-feira de futebol, já iniciando a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco numa ótima fase, né, depois de golear o Internacional, e já pensa até em Copa Libertadores, pelo menos na fase preliminar, hoje recebe o Mirassol. Bom jogo, hein, Julião? 7 da noite, São Januário, um grande jogo. E o duelo tricolor na Arena do Grêmio, Grêmio e Fluminense às 9h30
9h30 da noite, também valendo algo com Copa Libertadores. O Fluminense buscando aí a fase de grupos, é o 6º colocado com 58 pontos, estaria fora hoje, estaria na pré, mas estaria fora da fase de grupos, e o Grêmio buscando aí a fase preliminar da Libertadores, penúltima rodada do Brasileirão e recheada de emoção, podendo ter um campeão amanhã lá no Maracanã. Já convidando aqui os nossos ouvintes, né, para interagir, participar conosco aqui do CBN Esportes, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 99886-9070, 99886-9070, esse é o nosso WhatsApp que fica à sua disposição a partir de agora aqui no CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Ivomir Bortoleto, comando de stream com Samara Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Você encontra as melhores marcas nacionais e internacionais, atendimento especializado e estacionamento amplo e gratuito. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Chegando com as informações aqui do trânsito, Mário Quintino, bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A região do Castelo aqui em Campinas tem uma ocorrência pela rua Santo Antônio Claré. Atenção já na chegada para o Balão da Torre. Dá para seguir por outras vias, como Alberto Sarmento, que por enquanto é um bom caminho nos dois sentidos. Na Andrade Neves, a movimentação é maior já na chegada para o Balão da Torre. Para quem vai em direção da Barão de Itapura, seguir também no sentido da rodoviária de Campinas. Aí, por enquanto, segue sem dificuldades. Falando também da rodovia Anhanguera, mais cedo a gente registrou, teve um engavetamento envolvendo 4 veículos na altura de Sumaré, à altura do quilômetro 111 pela marginal sentido interior. Agora a pista já está liberada, nosso ouvinte já encontra boas condições lá pela região. Júlio. Obrigado, Mário. Mário volta na programação aqui da CBN, agora são 11h15. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos. Gabriel Dudziak está chegando aqui com a gente para trazer informações do futebol paulista, pois não, Dudziak? Na briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro amanhã às 9h30 da noite. E precisa vencer, além de contar com a derrota ou empate do Flamengo contra o Ceará para continuar vivo na disputa. O meia Felipe Anderson é desfalque para a partida, já que se lesionou momentos depois de entrar na final da Libertadores, sendo diagnosticado com uma entorse no tornozelo. Com isso, a lista de desfalques do Alviverde sobe para 8, além de Everton, Lucas Evangelista, Paulinho, Figueiredo e agora Felipe Anderson, que estão lesionados. O lateral Giai e os meias Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos. Na parte de baixo da tabela, o Santos joga contra o Juventude, já rebaixado fora de casa. Neymar foi poupado do treino de ontem, visando ao tratamento da sua lesão no joelho esquerdo. Ainda assim, o atacante ressaltou que viajará com o elenco para Caxias do Sul. O técnico Vojvoda também não contará com o atacante Tiquinho Soares, que segue com dores na região posterior do joelho. No Corinthians, o atacante Yuri Alberto sentiu dores na região da virilha no domingo contra o Botafogo e passará por bateria de exames. O Alvinegro enfrenta o Fortaleza na quarta-feira às 7 da noite. São 4 jogos confirmados em 14 dias e se eliminar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, o time disputará mais 2 partidas, totalizando 6 em 21 dias. O técnico Dorival Júnior deve poupar atletas no próximo confronto, a fim de ter os principais jogadores descansados para a decisão. O São Paulo terá reforços no duelo contra o Internacional na Vila Belmiro. O goleiro Rafael e o zagueiro Sabino cumpriram suspensão na última partida contra o Fluminense e estarão de volta. Já os atacantes Luciano e Ferreira treinaram com o restante do elenco e devem reforçar o time. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos em contato com o nosso capitão, nosso campeão olímpico André Heller, para falar de voleibol aqui no CBN Esportes. E é sempre muito bom. É bom falar com o André em qualquer ocasião. Depois de um 3-0 pro vôlei Renato, então, é melhor ainda. Tá tudo bem, André? Seja bem-vindo ao CBN Esportes. Bom dia a todos, bom dia Júlio, bom dia Carlão, bom dia a nossa audiência. Que jogão ontem contra a equipe do Suzano, que é uma equipe realmente muito talentosa, uma equipe forte fisicamente, talentosa tecnicamente, porém eu me permito dizer que o Vôlei Renata passou o trator, conseguiu uma vitória avassaladora com muita propriedade. E olha, eu vou te falar, eu acredito que tenha sido o jogo mais rápido da Superliga até hoje. E detalhe, né? O Suzano não passou de 20 pontos em nenhum dos sets, né? Foi 25-20, 25-16, 25-18. O que me chamou a atenção, André, ontem vendo o jogo, é a quantidade de aces, né? 14 aces. E isso sem contar aquelas 3 bolas de cheque que vieram depois de grandes saques. Então o serviço ontem estava bastante afiado, hein, André? O pessoal ficou assistindo muito seus vídeos, viu, André? Que isso, quem me dera ter este poder, viu? Na verdade, esse número de pontos de saque, aces, e pontos e saques eficientes, na verdade, é fruto, é consequência de um longo trabalho de repetição, treino e treino todos os dias, né? Quando eu falei que o Vôlei Renata passou o trator, em momento algum é algum desrespeito ou estou subestimando a equipe do Suzano, é que, na verdade, o Vôlei Renata vem demonstrando muita confiança no seu jogo, na sua capacidade de gerir o jogo. Isso é muito complexo, sabe? São bons indícios de uma belíssima temporada que o Vôlei Renata tem construído.
Carlão de Freitas, o André Heller tá com a gente aqui. Mais uma vitória na Superliga emblemática pro Vôlei Renato. Grande, André. Gostei de passar o trator lá no meu futevôlei com os amigos, que aliás o seu amigo Serginho é campeão, né? A gente fala passou o carro e passou o trator. Você já deu ótimos passos para integrar a nossa galera lá, falando a gíria do boleiro, André. Ô, André, eu vou traçar um paralelo mais uma vez do vôlei com o futebol, pegando gancho nesta boa fase do Vôlei Renata. Foi a 7ª vitória consecutiva e no último sábado tivemos o Flamengo campeão da Libertadores e o Flamengo precisa de mais uma vitória para se tornar campeão brasileiro. Tudo isso num curto espaço de tempo. E você, como é do esporte, você que convive o dia a dia no Vôlei Campinas, como você deixar o atleta longe da zona de conforto? Como que você não pode deixar o atleta estagnar ou ficar satisfeito com esse momento? Sempre tem que querer mais. Como que tem que ser, por exemplo, dá uma de Horácio de Leu para permanecer aí essa rapaziada ligada? No caso do Vôlei Renata, a 8ª vitória consecutiva, em busca dela contra o Praia Clube. E no caso do Flamengo, na quarta-feira, não dormir em berço esplêndido e buscar aí mais um título em menos de 3, 4 dias. André, bom dia. Bom dia, Carlão. Poxa vida, ótimo tema, ótimo assunto. Eu sou encantado por este assunto, né? Jogos do Flamengo, né? Jogo do Flamengo da Libertadores, 2 exemplos de liderança, né? O técnico do Flamengo construindo essa cultura de resultado, né? Por outro lado, Abel Ferreira dando aquele exemplo muito bacana da liderança, né? De recebendo a medalha de prata e beijando a medalha de prata, reconhecendo o resultado. Obviamente não era o que eles queriam, mas sim há muito do resultado, há muito de doação, de dedicação, de comprometimento e engajamento numa medalha de prata. A gente tem aqui uma cultura de comemorar só o primeiro lugar, mas na verdade é a própria jornada que é o mais importante. A essência do esporte é a construção da jornada. Carlão, o líder aponta para onde a cultura de uma equipe deve andar e a equipe segue a cultura. Então, olha a importância da liderança. Carlão, os maiores pensadores, maiores cientistas de desempenho, de produtividade, de eficiência, de eficácia, de cultura para resultados, dizem que não existe uma cultura voltada para o resultado se essa cultura não estiver embasada numa cultura de aprendizagem. Então, nós sabemos, se a gente for revisitar ou visitar os maiores cases de sucesso em todas as áreas, sobretudo no esporte, a gente sabe que as equipes vencedoras, os profissionais, os atletas vencedores, são aqueles profissionais e equipes que estão dispostos a aprender de maneira continuada. Então, não tem conforto numa cultura de aprendizagem. O título da Libertadores para o Flamengo hoje já está na história. O que eles apresentaram no jogo contra o Palmeiras para conquistar a Libertadores não vai servir para o próximo jogo. Sim. Então, esse movimento é o que de fato condiciona o atleta. O atleta, sim, ele é reconhecido por isso, inclusive, mas sim, ele está em busca de medalha, de título, de conquista, mas ele sabe que essas medalhas são simplesmente consequência daquilo que ele faz repetidamente todos os dias. E o que nós fazemos repetidamente todos os dias está ligado, está intimamente conectado à maneira pelo qual o atleta pensa, a sua mentalidade e a maneira pelo qual uma equipe pensa, que diz respeito à cultura da equipe. Então, se a cultura é direcionada para o resultado, é direcionada também para a aprendizagem, não existe zona de conforto. Aliás, não existe conforto na zona de conforto sequer. O que existe, a gente sabe muito, é que existe crescimento na zona de desconforto. A gente sempre fala, né, sobre quem
não reconhece o valor da prata, não vai merecer nunca o ouro, né? Então... Aliás, o André tocou no assunto do Abel. Eu tenho muitas restrições ao comportamento do Abel, principalmente ali à beira do gramado. A competência dele é inegável, os resultados estão aí, só que a maneira como ele absorve o vice-campeonato é muito duro, né? Você perder da maneira como o Palmeiras perdeu para um rival hoje, que é o Flamengo, mas o comportamento do Abel com relação à premiação, com relação à aceitação do vice-campeonato foi louvável, louvável. Então, ao mesmo tempo que a gente tem algumas críticas com relação ao Abel, os elogios, eles são merecidos para o técnico português em relação ao comportamento dele na cerimônia de premiação, porque o André sabe, né? Essa cultura do resultado, o perder é difícil, né? O absorver a derrota é muito complicado, e o Abel, olha só, hein? O Abel foi um gentleman na cerimônia de encerramento da Copa Libertadores. O André, é sempre uma honra, viu? Se você me permite. Poxa, claro. Júlio, desculpe te interromper, Imagina, mas fica à vontade, fica à vontade. Se vocês ainda me permitem tomar um pouquinho do tempo, assim, existem várias maneiras de liderar. Várias maneiras, e algumas maneiras nós vamos concordar, outras não. Isso é muito natural. Mas existe um tipo de comportamento que nunca pode faltar no papel de um líder, que é ser exemplo. Sim. Não existe liderança sem o líder entender que ele é um exemplo e referência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ver aquele líder, né, num gesto simbólico, reconhecer uma medalha de prata, né, que não era a medalha que eles queriam, é muito legal, gente. Olha só, eu tenho muitas medalhas de ouro, tá? Mas uma infinidade, um número infinito eu tenho de medalhas de prata e de bronze, e um número mais infinito eu ainda tenho de derrotas, de ocasiões que sequer eu subi ao pódio. A questão é que a gente tem que entender o erro e o acerto, a vitória e a derrota não como opostos, mas sim como uma questão sequencial. Só vai vencer quem está disposto a tentar e tentar de novo, e nessas tentativas, obviamente, que as derrotas também acontecem. André, sempre é uma honra, obrigado por mais essa aula, né, sobre esporte. A gente segue na torcida aqui para que o Vôlei Renata continue emendando vitórias seguidas, porque tá uma campanha realmente muito legal. Um abração, viu, André? Um abraço, Carlão, um abraço, valeu, Júlio, André. Até semana que vem. Valeu, 11 horas e 28 minutos, ainda temos aqui um tempo para registrar as participações do nosso WhatsApp. Pessoal, eu entendo que não existe liderança sem o líder reconhecer que deve ser exemplo. 24 horas por dia e 7 dias por semana. Só vai vencer quem estiver disposto a tentar e tentar de novo. Essa é a minha opinião. O Renato Alves está mandando aqui. Eu lembro uma vez que um pouquinho antes do Corinthians vencer a Libertadores, o André Sanches, ele falou o seguinte, a gente só vai conseguir ser campeão da Libertadores, que na época era, né, uma obsessão do Corinthians, né, a tal da Libertadores. Ele falou assim, a única forma da gente vencer é disputando de novo, e fracassando, e disputando. E foi justamente essa repetição que levou o título em 2012. O Flamengo, das últimas 7 finais, tem 4 participações, 3 vitórias, 1 derrota. E o Palmeiras idem. O Palmeiras tem cada vez mais chegando em finais, em disputas, em mundiais, em grandes competições, e acho que é uma hegemonia muito positiva. É claro que perder é muito ruim, Carlão, mas o trabalho no geral é fantástico do Palmeiras. O trabalho é fantástico. É uma temporada sem título. Ok, é uma temporada sem título. Aí muitas pessoas vão falar do investimento, mas às vezes o dinheiro não é sinônimo de título, é todo um processo, exato, né? Então, e o Palmeiras, ele competiu muito bem nesta temporada. Claro, entre erros e acertos, a maneira como o Palmeiras decidiu alguns campeonatos é uma maneira questionável, né? Os duelos contra o Corinthians, a própria postura do jogo contra o Flamengo. Mas as campanhas do Palmeiras, elas foram vitoriosas. O trabalho está muito bem feito. Eu não sou daqueles caras radicais. Todo mundo embora, o Abel, não sei o quê. Não, eu acho que o 2026 é continuar com o trabalho, com qualificações, que eu tenho certeza que o Palmeiras, como a Leila Pereira disse para o presidente Alejandro Domingues da Conmebol, na cerimônia de premiação, nós estaremos aqui no ano que vem, e tem totais condições. Eu acho que hoje Palmeiras e Flamengo são dominantes, felizmente ou infelizmente, continuarão dominantes
no nosso continente. 11h31, voltamos daqui a pouco. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Os danos associados às apostas e aos jogos de azar no Brasil geram um custo social anual próximo de 40 bilhões de reais. A estimativa é do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. A projeção envolve desembolsos diretos do governo e custos sociais indiretos associados à perda de qualidade e à duração da vida. A parcela referente à saúde chega perto de 80% do valor total empenhado. Segundo a Secretaria da Receita Federal, o setor de apostas arrecadou 6 bilhões e 800 milhões de reais entre fevereiro e setembro. Conforme os autores do levantamento do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, isso significa que as apostas online podem custar à sociedade mais do que contribuem com a arrecadação de tributos. Integrantes da equipe econômica avaliam que o rombo nas contas dos Correios deve tornar necessária uma mudança na meta fiscal das estatais para 2026. De acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o conjunto poderá ter déficit de até 6 bilhões e 700 milhões de reais, o que representa 0,05% do PIB. Como o prejuízo deve ser maior que o estimado, o governo terá de congelar despesas gerais. No mês passado, a expectativa para o déficit primário das empresas estatais para este ano chegou a 9 bilhões e 200 milhões, principalmente por causa do rombo nos Correios. E 2 jogos movimentam hoje a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h, o Vasco enfrenta o Mirassol em São Januário. Às 9h30, Grêmio e Fluminense jogam em Porto Alegre. No futebol feminino, a seleção brasileira faz hoje o último amistoso do ano. O adversário será Portugal e o jogo no Estádio Municipal de Aveiro, às 4h45 da tarde, pelo horário de Brasília. Agora são 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agora e aproveite. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, abraço aqui pro Fábio Veloso. O Fábio Veloso está comentando sobre a questão do Abel, né? Que ele acha um exagero a reação em relação ao Abel. E respeito a opinião do Fábio. Acho que, mas hoje você, Fabião, na condição de um técnico,
e de um grande clube, como é o caso do Abel Braga, você tem que tomar cuidado com o que você fala, o né? Abel Braga, sim. Eu citei Abel Ferreira, né? Abel Braga tá falando. Então acho que é uma questão de cuidado. Você tem que ter cuidado. Mesmo que tenha uma ala que não concorde. E outra, o mundo mudou, né, cara? E, por exemplo, tentando... fazendo, entre aspas, tá, gente, um advogado do diabo do Abel Braga, é o seguinte, esses caras mais velhos ou mais experientes, eles têm muitas dificuldades em se encaixar com o mundo de hoje, encaixar com o que tem acontecido, e às vezes eles esquecem e pisam na bola. Agora sim, ele pisou feio na bola. Eu acho que esses caras, eles precisam se adequar, eles precisam tomar muitos cuidados, né? E o Abel, talvez ali no momento de emoção, errou, né? E na hora de pedir desculpa foi pior ainda, né, Júlio? Parece que, nossa, virou um balaio de gato, né? Mas que sirva de lição, porque o Abel, ele não é uma pessoa. O Abel é um dos caras mais legais que existem na bola. O Abel passou por um problema que acho que deve ser o pior dos mundos, você perder um filho como ele perdeu, né? Então a gente tem que repreender, a gente tem que criticar, tem que questionar pelo que ele disse aos jogadores do Internacional, mas também eu não tenho coragem de colocar o Abel na cruz e arrebentar com o Abel cara, é um né? cara que tranquilamente ele vai ouvir o feedback, com certeza, vai refletir, com certeza. Enfim. Errou feio, total, errou feio, Belão. mas eu acho que também não é o pior ser humano do mundo. Muito longe disso. Bom Grande dia. Antônio Nossa, Lupe. nada, cara. Nossa, é bem melhor tê-lo ao vivo. Não, você é mais bonito ao vivo, cara. Não, eu já fui mais bonito ao vivo. Hoje eu tô aparentemente bem, entendeu? Desculpa o atraso. Diga lá. É que eu tava nossa, bati uma entrevista, um bate-papo bem legal com o Dr. Torrano. Em breve vai ao ar aí, novo presidente da Ponte, mas eu queria só entrar nessa situação. O Carlão falou que a geração do Abel, nessa geração, essas pessoas, não vou falar mais velhas, né? Mas experientes. Mas são mais velhas. São né? mais velhas, problema. mas eu acho que... Qual a sua idade, desculpa, Carlos? 4, 5. Eu tô com 36, Júlio trintou agora recentemente. 30. Até nós Sim. temos que tomar cuidado, porque a gente tava naquele período de transição, né? A saída de... não sei você, mas... eu tenho muito medo, por exemplo, de quando meu pai vai querer opinar sobre algo que tá sendo discutido hoje. Eu fico morrendo de medo, entendeu? Porque hoje você usa uma palavra errada e o Abel... É a interpretação. É a interpretação. Né, lógico que o Abel Braga, ele cometeu ali um crime, né? Errou. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que a gente também vivendo essa fase de transição, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, principalmente nós que somos comunicadores, porque isso aqui é uma potência, né? E o equilíbrio nos julgamentos, né? Você tentar entender, né? Não é passar pano de jeito nenhum. Ele errou, o Lupe foi feliz, ele cometeu um crime, né? E isso não se faz. Mas com ponderação também não faz mal a ninguém. Salve, amigos do CBN Esportes. Julião, o que eu falo lá em casa depois dessa pataquada da McLaren, eles vão entregar o título pro Max. Sobre a atitude do Abel Ferreira, ele ganhou o meu respeito ao beijar na medalha de prata. Muitas vezes em algumas competições vemos cenas bem diferentes. Cara, eu tô com o Vini, assim, eu acho o Abel Ferreira o xarope do xarope, cara, assim, mas... Mais que o Renato Alves? Mais que o Renato Alves, muito mais. Nossa, cara, o Abel Ferreira na beira do gramado meu terrível. Deus, ele me deixa num estado de insanidade, mas a atitude dele foi muito legal, muito elogiável. Eu tô 100% com o Carlão. É uma atitude que pode até mudar como ele é visto aqui no Brasil, então foi realmente muito louvável. E sobre a McLaren, Vini, vamos deixar pra lá, né, cara? Eu também tô achando que vai sobrar pro Max Verstappen. Vocês são todos McLaren? Eu sou Você McLaren. Guariz é McLaren, Gabi Castro é McLaren. Eu não sei. Eu também sou, McLaren. Eu não sei exatamente o motivo do Guariz e do Gabi, porque eles são mais velhos, né? Então eles pegaram uma época diferente da minha. A Gabi não pegou Senna, o Guarizo pegou Senna. Mas eu sou McLaren por conta do Jason Button e mais... o início do Hamilton, né? Porque eu começo a acompanhar a Fórmula 1 em 2005, 2006. E o Hamilton vem da escola, né? E aí o Hamilton, é o Button ali já com o Hamilton chegando ali, 2006, 2007. Mas ele já era da base, né? Já vinha ganhando tudo. Mas você pegou a McLaren prata, né? Peguei a McLaren prata, exatamente. Não era mais bonito que a do Senna, né? Aquela peguei a McLaren rivalizando com o Schumi, né? Na Ferrari. E com o Alonso, né? Na Renault amarela, lembra? Da Telefônica. Sim.
Nossa, o motor desse Renault do Alonso é... O senhor nunca foi numa corrida igual os nossos meninos? Não foi, eu tentei comprar agora o ingresso para 2026. Ah, não consegue. Mas eu não consegui. Claro, eu até mandei mensagem pro Zé, meu grande amigo Rafael Kutter, lá de Petrópolis. Ele pagou mais barato para assistir o GP do Catar do que pagaria para assistir o GP de Interlagos. Eu fiquei abismado com isso. Ele encontrou uma passagem promocional pro Catar, o ingresso estava acessível e ele foi assistir a Fórmula 1 do outro lado do mundo e pagou mais barato do que vir para São Paulo, cara. Isso é uma coisa inacreditável. Inacreditável. E no Catar ainda. O Anderson Grigoleto, parabéns às meninas do handball brasileiro, que além de terminar a primeira fase com 100% na Alemanha, ainda venceram as suecas pela primeira vez na história mundiais. E é um baita feito, né? Porque a Suécia tem muita tradição no handball. Acho que, aliás, aqui quem joga handball é a Samela, salvo engano. A Samela, né? Já jogou. Hoje não joga mais. E tem estatura, né? Envergadura pra isso, então facilita também na hora dos ataques. Faltou um goleiro num jogo Jogos da Primavera. Tinha aqui também Jogos da Primavera ou não? Tinha Olimpíadas. Olimpíazec aqui, né? Lá em Ribeirão tinha os Jogos da Primavera. E eu jogava no gol, no futebol. E aí o goleiro do handball teve um piriri. Ah, mas é outro esporte, cara. Nossa, mas o que eu tomei... É outro esporte. Eu falei, nunca mais. Olha, teve uma ali que se lograr êxito e vier um herdeiro, olha, vai ser uma bela de uma sorte a minha. Na época do ensino médio, no ensino fundamental, aliás, eu era goleiro de futsal também. Tentei pro handball. Não dá. No campeonato interclasse. Tá Meu Senhor Jesus. Porque é um X diferente, né? Você tem que ser muito mais ágil na hora de fazer o X. Você tem que ser corajoso. E é bolada na cara toda hora, né? Se for na cara, tá bom, né? Me livre. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. A melhor corrida é da NASCAR. Pergunta é pro Lupe, ao Wagner de Hortolândia. É uma delícia. Olha, não posso deixar de perder. O Lupe, essa rejeição ao automobilismo. 11h43, intervalo. Na volta, Antônio Lupe vai atualizar informações do futebol de Campinas. Será que o Torrano passou alguma contratação? Vamos saber. Não, ele não mexe com futebol. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Rolê Renata conquistou a 7ª vitória consecutiva, a 8ª no total na Superliga 2025-26, ao vencer o Suzano 3-7-0. Citamos aqui, né? 25-20, 25-16 e 25-18. O jogo foi no Taquaral, válido pela 8ª rodada da primeira fase. 14 aces. E destaque para Adriano, principal pontuador da partida, 18 pontos, eleito também o melhor em quadra. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h47, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Meu caro Antônio Lupe, atualizando informações da Ponte Preta. Inclusive, você esteve hoje presente no Majestoso, né? Para participar hoje de uma entrevista com o presidente, Dr. Torrano. Informações da Macaca, meu caro. Vamos lá. A entrevista com o Torrano hoje foi mais para a gente conhecer um pouquinho mais, né, do novo presidente da Ponte. E ele, em breve, a gente vai colocar essa entrevista no ar. Foi meio que um arquivo confidencial ali, falando um pouco mais da trajetória dele, dessa aproximação com a Ponte Preta, como é que foi o primeiro contato, até o desejo de assumir a presidência da Alvinegra. E o Torrano, o que eu posso passar pro ouvinte, ele deixou muito claro que a administração dele vai ser voltada como se fosse cuidar de uma empresa. E ele tem toda uma carreira aí no magistrado, né? Professor, juiz, por mais de 30 anos aqui em Campinas. E ele vai cuidar mais especificamente da questão administrativa e da questão jurídica. E o futebol vai ficar com o Eberlin. O Eberlin vai cuidar dessa parte aí do futebol e a gente sabe que o Eberlin tem uma trajetória de muito conhecimento até na própria Ponte Preta. Carlão fala muito bem disso, porque conviveu lá atrás, né, na década de 90, início dos anos 2000, com o Eberlin atuando como diretor de futebol. Então, tá muito claro essa situação dentro da Ponte Preta hoje. E o que a gente tem de informação pro torcedor da Macaca? E o que o torcedor, ele quer ouvir é sobre a renovação do Elvis. O Elvis, ele está sem vínculo com a Ponte desde o dia 30 de novembro, acabou o contrato. E ontem nós trouxemos a informação aqui de que existe uma negociação, e a informação que eu tenho é que já tem um pré-contrato assinado. E ontem o Elvis, para quem tá no YouTube, tá vendo ali uma foto, e eu vou descrever aqui pro ouvinte que tá no 99,1, o Elvis nas redes sociais, ele publicou uma arte do Paulistão do ano que vem, 2026. Ele tá sentado ali num vestiário, com os jogos da Ponte, segurando a bola oficial do torneio, e embaixo, 2 tipos de emoji. O que é um emoji? Emoji é aquela figurinha que você manda no WhatsApp quando você tá sorrindo. Não é a figurinha. Figurinha é uma coisa, emoji é outra coisa. Então, assim, o emoji, ele, dos olhinhos, aqueles 2 olhinhos, e o do gorila. Sim. O que é o gorila? É o mascote da Macaca. Boa. E o Elvis, ele é muito sapeca. Porque toda vez que ele vai se referir à Ponte Preta, ele usa esses emojis, não é figurinha. Porque figurinha é uma coisa, emoji é outra coisa. Igual você manda um textão pra esposa e tal, ela faz um joinha. Isso, põe um joinha. Ali você vê que você tá errado, né? E que futuramente você vai ter problema. Mas não é esse o caso. Então o Elvis deu esse indicativo nas redes sociais. Existe uma expectativa que tudo isso seja resolvido até sexta-feira. A Ponte se reapresenta no dia 8, na segunda-feira, e a tendência é que o Elvis, mesmo recebendo sondagem de Santa Cruz, de Brasiliense, vai ficar por mais uma temporada na Ponte Preta, assim como fez o goleiro Diogo Silva, que também já tem um acerto, só que o contrato do Diogo Silva é por mais 2 anos. Além disso,
a Ponte está de olho também em um outro goleiro. Por quê? Perdeu o Pedro Rocha. Pedro Rocha deve ir para o Juventude, mas a Ponte está contratando, está aí viabilizando, né, a contratação do Thiago Coelho, que é goleiro da equipe do Caxias, jogou a Série C pelo Caxias. Então são essas as novidades da Ponte Preta nesta terça-feira nublada, Júlio Nascimento. Inclusive foi olhar aqui se tem mais alguma coisa no Instagram do Elvis, ele está com o cabelo descolorido, hein? Então clima de fim de ano, né? Tá aí o nosso camisa 10 Elvis, que deve permanecer, ao que tudo indica, né? Pelas conversas e pelas provas, dicas que o Elvis tem deixado aí pra torcida da Ponte, ele vai ser o camisa 10 novamente, Carlão. É uma boa notícia pro torcedor ponte pretano. É claro que 2026 o sarrafo aumenta pra Ponte, pois ela vai disputar a Série B e é um outro tipo de calendário. Na Série C tinha um espaçamento, né, de uma semana ou mais, e isso favoreceu ao Elvis, né, até pela condição física dele. Então ele conseguia se recuperar de um jogo, descansar e aí sim retomar os treinamentos para a partida seguinte. E Série B vai ser diferente, então por isso o Elvis, como ele mesmo disse, né, 2026 vai ser diferente com relação à questão física. E outra coisa que pode até confirmar esse indício do Elvis de permanência na Ponte, logo depois do título da festa, nós falávamos sobre o Elvis, o Lupe disse algo que foi certeiro. Por exemplo, o Elvis vai no Santa Cruz, que ele vai lá, que ele ganhe mais e tal, mas ele vai ter que matar um leão por dia. Né? Lá ele não vai ser o Elvis 10, o dono do time. Ele vai pro Brasiliense, pode ganhar mais dinheiro e tal, mas ele também não vai ser o rei lá do Distrito Federal, lá de Brasília. Em Campinas, não. Na Ponte Preta, ele é o rei. Ele manda prender, manda soltar, é titular absoluto, vai ter tem a resiliência por parte da torcida em algumas situações, por parte da imprensa também, ou seja, hoje ele é um cara que ele tem muita liderança, né, dentro da comunidade ponte-pretana, então por isso, até pelo conforto dele, claro que a Ponte precisa, né, entregar mais pro Elvis com relação à questão financeira, mas eu acho muito provável, sim, ainda mais depois desse indicativo nas redes sociais, eu acho provável a permanência do Elvis na Ponte Preta, mas um 2026 tem que ser diferente, não só por parte do Elvis, mas também o tratamento da Ponte Preta com o Elvis precisa ser muito diferente em relação ao que foi 2025. Tem o Cristiano, né? Cristiano Meia também, né? Já... Mas aí é uma questão que a gente pode debater futuramente durante o mês de dezembro. O Elvis está com 36 ou 35? 5. O Cristiano também já está na casa dos 35, ou seja, são dois jogadores aí já fazendo aquela curva dos 30, né? Se o Júlio acabou de entrar, já tá ali junto comigo, fazendo a curva dos 35, 36, já tá olhando lá na frente os 40, né? Em termos de carreira, eles já estão enxergando a linha de chegada, né? O Elvis e o Cristiano. Também não é assim, né? Não é uma linha de chegada. Mas eu acho que é uma nova etapa da vida. Mas falta uma opção ali diferente desses dois, né, no meio campo ali, né? É que a montagem vai começar agora, de fato, né? Mas uma opção mais diferente, assim, com uma característica vigorosa, diferente, né? Talvez esse cara seja o Diego Tavares até, que cresceu muito, né? Na reta final, ele é um cara bem versátil, porque o Diego Tavares, boa parte da carreira, ele foi um 10, né? Um 10 centralizado, e aí depois no Paraná e outros clubes ele foi jogando mais aberto, e na Ponte ele se destacou mesmo com ponta direita, né? Então talvez ele seja esse cara da versatilidade, né? O Diego Tavares. E outra coisa, a diretoria, que é um desafio também, o time vai ter que se qualificar, né? Porque Série B, a de 2026 está prometendo muita coisa, inclusive possivelmente com uma grande equipe, ou com o Internacional, ou com o Santos, né? Fora os que caíram, o Sport é um campeão brasileiro, Juventude é um gigante também, ou seja, é uma Série B muito disputada. Eu acho que um primeiro passo para essa diretoria, não só a diretoria de futebol, mas para a presidência da Ponte, primeiro é não cair, é consertar a... mas tá pensando pequeno. Mas a situação da Ponte mostra isso. Então, pezinho no chão, né, tentar se organizar nesse 2026, uma manutenção num Paulista, de repente se as coisas se encaixarem, uma classificação, Copa do Brasil chegar aonde for possível e não cair na Série B. E aí sim, para 2027, a Ponte saudável ou perto de estar saudável, acho difícil, mas pelo menos em situação melhor que 2025 e 2026, aí sim pensar em algo maior como um acesso à Série A. Muito bem. Bom, Antônio Lupe, informações do Guarani? Como é que tá o Bugrão em relação ao mercado? O Guarani anunciou ontem, né, o Maurício Antônio, zagueiro.
Se não me engano, Júlio, até me ajuda, mas foi o primeiro, né, que já acertou com o Guarani. Ele foi o primeiro a assinar, né, o pré-contrato e agora o quinto a ser anunciado. O quinto a ser anunciado e o terceiro para o setor defensivo, ou seja, o Guarani, ele priorizou nesse início de montagem do elenco o setor defensivo, né? E por enquanto é o setor mais reformulado. Saíram vários jogadores que atuaram ali, né? Tem ainda a questão do Brunão, né? O zagueiro tem contrato, mas o Guarani não deve ficar. E a questão envolvendo aí os três que chegaram, o Jonathan, o Donato e agora o Maurício Antônio. O Maurício Antônio fez toda a carreira praticamente fora do Brasil, né? Jogou aí no futebol português, jogou no Raya Reds, inclusive fez gol em Mundial, hein? Tá lá. É verdade, 2 gols, né, mundiais. 2 gols. na FIFA. Exatamente. E quando ele retornou pro Brasil, foram 2 temporadas no Coritiba, Série B de 2025 no Paysandu, não conseguiu evitar o rebaixamento do Papão, mas é mais um jogador experiente, também na casa dos 30 anos, que o Guarani já tinha dado mostras, ou seja, na verdade até o próprio Matheus Costa, numa entrevista que concedeu aqui logo no fim da Série C, ainda no mês de outubro, ele falou que ia montar um time um pouco mais experiente logo de cara, logo nesse start de 2026, visando o Campeonato Paulista, e as contratações mostram isso. Outro ponto, o Guarani tinha a intenção de renovar com o Brunão, o Bruno Santos, atacante, que foi o artilheiro do Guarani na temporada 2025. A informação é que o Brunão tinha algumas sondagens do futebol do Japão, porém, Reinaldo Furlan, que é setorista do Londrina lá na rádio Pai Querer, me mandou mensagem no sábado, 11h58 da manhã, perguntando sobre a questão do Brunão. E o Brunão deve ir pro Londrina para jogar a Série B, rival da Ponte Preta, né? Não do Guarani, porque o Guarani tá na Série C, mas o Brunão deve ser o 9 do Londrina, que conquistou acesso, vice-campeão da Série C de 2025. Então o futuro do Brunão deve ser no Brasil, jogando pela equipe paranaense. O Guarani também está de olho no Rian. Rian, menino lateral direito, ele é formado nas categorias de base do Vila Nova, jogou a Série C pelo Ipiranga, conhece o Matheus Costa conhece ele, e só uma pequena história do menino Rian. Quando eu morei em Goiânia, ele na base do Vila, os meninos do Sub-20 e Sub-17 são os gandulas nos jogos, né? E o Rian ficava atrás do gol, onde ficam os repórteres. E quando o jogo tava assim, meio ruim, eu ficava trocando bola ali com o Rian, sabe? Ele, vai, toca aí, passa aí. Aí ele passava, como é que você tá? Bom. O irmão dele se chama Dudu, jogou no Vila Nova também, no futebol do Japão. Então o Rian, que foi bem na Série C pelo Ipiranga, pode ser também uma cara nova do Guarani para 2026. Essa lateral direita tá difícil pro Guarani, que tem sido a posição com mais dificuldade de encontrar uma opção sólida, né? Quase fechou com o Marcelinho do Rema, assim. Foi pro Juventude, né? Tentou fechar rápido antes que o mercado ficasse sabendo, mas aí não teve jeito. Assim que vazou o nome, o Juventude foi lá, opa, Marcelinho interessa, e acabou fechando antes do Guarani. E pra você ver, né? Se não me engano, o Juventude com o rebaixamento sacramentado foi lá e já falou, a gente precisa daquele ali, vai lá e pegou. Porque viram um concorrente de mercado, né? Me parece que o Guarani tá mirando os jogadores da Série B, na maioria dos reforços, pra jogar a Série C. Isso é um movimento interessante, resta saber se vai dar certo. Isso mostra também hoje o poderio da Série C do Campeonato Brasileiro, né? É um elenco, assim, pelo menos nominalmente, né? Quando a bola rolar pode ser outra história, mas nominalmente já é um elenco de Série B. Foi assim na montagem da Ponte ano passado, né? No final, em virtude de problemas financeiros, quase que deu ruim. Mas o Guarani passa a imagem hoje de não estar nadando em dinheiro, mas numa situação estável, né? E por isso está atacando o mercado com jogadores experientes, principalmente no sistema defensivo. Eu acho que daqui para frente jogadores até mais novos serão anunciados para o Guarani ter aquele equilíbrio e aí sim se livrar desta Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. É isso, então estamos aguardando aí mais movimentações do Guarani. Rapidinho aqui, mandando um abraço pra galera. Você falou do Fantasma, Primavera? Você tá sabendo, né? Não. Rafael Marques é um técnico do Primavera pro Paulistão. Rafa. Oficializaram agora no final da manhã a diretoria do Fantasma, o Primavera, que é o caçulinha do Paulistão do ano que vem. Estava sem técnico, né? Porque o Marchiori foi pro Caxias, né? E agora é oficial. Primavera SAF anuncia Rafael Marques como técnico pro Paulistão. Rafael Marques é aquele mesmo, ex-Palmeiras, Botafogo. Ex-Ponte. Ponte, mas no Palmeiras ele foi Palmeiras e Botafogo, né? Sensacional, grande Rafael Marques. Rafa Marques. É a primeira experiência? Acho que é, né? Ele assumiu, acho que internamente. Ele sempre tá assumindo, assim, né? Como técnico interino, então já dá pra dizer que é
um movimento parecido com o Roger, né? O Roger foi crescendo dessa forma. 4 horas tem Arena, hein, gente? Amanhã estamos de volta às 11 horas. Vasco da Gama, o seu Vasco, Júlio. Vasco da Gama e nada mais, hein? Vasco 7 horas da noite. Mirassol, perdemos. Não, vai dar bom, vai dar bom. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.